pra mim é um prazer estar com esse cara que eu admiro bastante, que é o Eduardo Mano. Mano, prazerzaço. Prazer é meu. Uma satisfação estar aqui. Eu queria desde já, mano, você falasse um pouquinho sobre você e como é que começou a sua trajetória como músico e como é que você chegou até aqui hoje. Eu cheguei hoje de carro. Vim de Cabify. Meu nome é Eduardo Mano. Eduardo Mano não é um nome artístico, como muitas pessoas ainda acham. Mano é o nome da minha família mesmo, por incrível que pareça. E eu trabalho com música na igreja desde 94, mas eu comecei em 94, adolescente, assim, tocando em banda de adolescente, banda de congresso, essas coisas assim. Aqui no Rio, a gente tem, dentro das igrejas batistas, existe a Associação de Adolescentes. E aqui na região, aqui no Rio, na capital, ela é dividida em associações pelos nomes das pedras preciosas que aparecem no Apocalipse. Então tem topázio, pérola, rubi, esmeralda e tudo mais. A gente fazia parte da Associação Topázio. Eu fui membro da banda da Associação Topázio durante 2 anos. Eu comecei muito novo com música. Lembro daquelas revistinhas de cifra que tinha antigamente. E foi indo, cara. Foi progredindo, não posso dizer se é progredindo. Vai que não é progredindo, né? Vai que é regredindo. Disso passei para escrever música minha mesmo, autoral. Algumas delas eu tocava com os adolescentes da igreja. Eu participei de um concurso de música na igreja católica. Ganhou? Não, perdemos. Porque o primeiro lugar foi uma música para Maria e o segundo lugar foi uma música para Maria. A gente não fez música para Maria. Talvez se tivesse feito, teria vencido, mas enfim. Sim. Acho que não era o propósito naquela época. Em 2008, eu gravei meu primeiro disco. Eu gravei aqui no seminário, a antiga sede da Rádio CBB, que era onde é a sala da Juventude Batista Brasileira hoje. E depois disso, fui gravando em casa, eu tenho equipamento, então tudo que eu faço em casa mesmo é bem caseiro, é bem feito à mão mesmo. Vai ser conhecido pelo trabalho artesanal que você faz, assim, em relação às músicas, CD. Até a gravação mesmo, eu faço a parte do CD mesmo, assim. Teve um CD, o Velhas Verdades, a gente lançou a primeira versão do CD, ela pintada à mão, a capa era pintada à mão. Então, assim, isso a gente não faz mais hoje porque é loucura, a gente fez um trabalho absurdo. Eu me lembro que no dia seguinte a gente ter lançado o disco, a gente foi tocar numa igreja em São Gonçalo e a gente levou 100 CDs. A gente passou a noite inteira, o tecladista da banda na época e o baterista na banda da época pintando o CD. Caramba. A noite inteira. A gente não dormiu para poder levar esse CD no dia seguinte. Caramba. Foi meio punk, a gente não devia ter feito isso não, devia ter dormido, mas enfim. Então, assim, todo o processo, não é que eu controle porque eu quero ter uma garantia de controle, é porque é a forma que eu entendi que seria mais fácil de fazer e que eu poderia ter um menor custo com isso, para poder entregar o CD de graça e o áudio, né, na internet e fazer o CD pelo menor preço possível também. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante, você é músico, mas tu não estudou música, né? Não. Tu estudou teologia. Como é que tu vê, assim, a questão da teologia com o músico? Você acha que o músico ele deveria estudar mais teologia? Quando eu me senti vocacionado a trabalhar com música na igreja, eu não entendi que eu deveria fazer música. Não que a música não fosse importante, muito pelo contrário. Eu creio que eu tenho um conhecimento muito básico de música, assim, de harmonia, de melodia e tudo mais. Sei ler partitura, mas não é uma coisa que eu faça com fluência. As minhas músicas são propositadamente simples, eu não escrevo música muito complicada, porque a minha intenção é que elas sejam tocadas nas igrejas. Perfeito. Então, a forma que eu imaginei foi, bom, eu já fui adolescente de igreja, eu sei como é que é querer tocar uma música e não ter o recurso de conhecimento necessário para tocar determinadas músicas. Então eu pensei, cara, eu vou fazer música assim. Isso pode parecer um reducionismo, isso pode parecer de alguma forma uma vulgarização da música, mas não é a ideia. A ideia é que a letra tem que ter uma prevalência sobre a música, principalmente quando a gente fala de música de igreja. E eu decidi fazer teologia porque eu imaginei que, com um conhecimento teológico, eu teria mais capacidade de escrever músicas que fossem mais coerentes e mais como é que eu vou dizer? Mais bíblicas, mais coerentes com a teologia bíblica que eu cria e que creio até hoje, do que se eu simplesmente fosse estudar música no seminário. Não que o curso de música aqui não tivesse também uma parte de teologia, mas eu preferia ter uma base maior em teologia. Então eu fui fazer teologia. Só que na época eu era seminarista de uma igreja que eu, na verdade, só era indicado pela igreja, eu que pagava o seminário, então não tinha como não trabalhar. E eu me formei em publicidade e propaganda e trabalhava numa agência de publicidade na época na Barra da Tijuca. Então eu saía do trabalho às 9h30 da noite. Eu perdi 1 ano de seminário por causa disso, por causa do trabalho. Então você não chegou a concluir o seminário, não? Não cheguei a concluir o seminário. Hoje eu voltei a estudar no Martin Bucer, o curso online do Martin Bucer, mas a ideia era fazer o mestrado. Como eu já tenho a graduação completa, a ideia seria fazer o mestrado em teologia. Só que eles não abriram o curso de mestrado esse ano, então, enfim, isso é outro papo. Em relação à música, dentro da liturgia,
Em relação à pregação, você acha que a música tem um papel fundamental? Porque tem igrejas que a gente vai e que tem 1 hora de louvor, 1h30 de louvor, 30 minutos, 40 minutos de palavra. Como é que você vê assim a música dentro da liturgia? Você acha que é um papel fundamental, que ela é o principal? Não, não é o principal. A música não é o principal. O principal é a pregação da palavra, a exposição bíblica da palavra. O que acontece e o que a gente percebe bom, 2008 eu lancei meu primeiro disco, então 10 anos visitando muita igreja. Então já visitei igreja de contexto pentecostal, já visitei igreja de contexto reformado e fui membro de igreja carismática, hoje participo de uma igreja reformada. Então a gente percebe que cada igreja vai usar a música da forma como a sua liturgia pede, né? Só que sim, não importa, na verdade não importa se o contexto é reformado ou carismático em um ponto. O alcance que a mensagem tem, de certa forma, é limitado. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente as pessoas vão lembrar até o final da semana, do final da semana seguinte ao domingo, aquilo que foi pregado. Eu digo com todas as palavras certinhas, ipsis literis ali, o que foi pregado exatamente. É claro que tem gente que anota, é claro que tem gente que presta muita atenção e consegue nesse sentido. Mas seria o mínimo. Mas ainda assim como é que eu vou dizer? É uma apreensão mínima. Infelizmente, na verdade. A gente vive num mundo completamente conectado em que a gente absorve muita informação todo dia, então a gente sai do culto e a gente já está absorvendo informação. Infelizmente tem um overlap ali de informação e a gente acaba não absorvendo tudo que a gente deveria, principalmente da palavra de Deus. Com a música é diferente. Lá no trabalho a gente fica brincando que é incrível. A gente às vezes puxa um pagode e todo mundo sabe cantar a letra do pagode. Não importa o quão ruim seja o pagode, não importa o quão ruim seja o funk, essas coisas acabam ficando na nossa cabeça de tal forma que a gente não sabe nem como a gente chegou a essa letra. Como é que eu sei isso de cor? Eu nunca parei para ouvir essa música, mas como é que eu sei essa música inteira? A música tem um poder absurdo de fixação na nossa mente. Por mais que, não só na minha cabeça, eu creio que o correto seria que todas as igrejas dessem mais prioridade para a pregação e para a exposição bíblica, a música ela ainda tem um poder muito, muito grande de ficar na cabeça das pessoas. Então, fixação. Então, você pode, no final da semana, lembrar ainda de alguma música que você cantou no domingo, embora você não lembre exatamente de tudo aquilo que você ouviu do pastor. Se sabemos, então, que a música tem um poder de fixação grande, o nosso dever, como pessoas interessadas na glória de Cristo, e que a sua palavra tem uma primazia na nossa vida, o nosso interesse deveria ser cantar as Escrituras. Você acha que a música secular, ela tem influenciado o contexto da música evangélica brasileira? Cara, eu acho que sim, no sentido de ritmo, no sentido de novidades em termos de melodia, da forma como a música é utilizada e tudo mais. Da letra nem tanto. Eu sei que isso sempre foi um debate muito grande na igreja. Devemos ou não ouvir música secular? Eu vou falar o meu testemunho, eu sei que vai ter um monte de gente depois falando mal e tudo mais, mas enfim, eu já tenho tanta gente falando mal da minha música que eu não me importo mais se for falar mal de mim. Eu cresci ouvindo música secular. Eu cresci ouvindo música. Foi uma coisa bem antagônica, mas eu cresci, de um lado, ouvindo Asaf Borba, Vencedores por Cristo, o Grupo Logos, essas bandas, pessoas que são comprometidas com música congregacional, e cresci ouvindo heavy metal. A forma como Deus me resgatou do pecado e para si foi através de bandas de heavy metal cristão. E eu sei que tem muita gente hoje que vai... Quer dizer, hoje nem tanto mais. Eu acho que esse preconceito já caiu muito. Na época que eu era adolescente, tem 20 anos isso, tem 38 anos hoje, isso era muito questionado. Mas essas bandas só podem ser utilizadas por Satanás. Mas como? Como se o trabalho delas alcança pessoas, Deus alcança pessoas através do trabalho delas. Então não pode ser Satanás. Satanás não pode brigar contra si mesmo, né? Um reino dividido não subsiste. Então, tendo crescido dessa forma, eu não vejo na minha vida, por aquilo que eu sou em casa com minha esposa e com minha filha, eu não creio que isso tenha me influenciado negativamente no aspecto de ser uma pessoa má, que queima animais e que queima igrejas, ou enfim, como é a imagem da pessoa que ouve heavy metal, né? Essa coisa assim. É do demônio, do capeta. Isso, só se, sei lá, cheio de tatuagem, não sei o que, brinco, barba grande, que absurdo. Mas eu creio que ela influencia mais hoje. E, por exemplo, tem um vídeo do Thiago Cavaco recente que ele falou sobre música, sobre música. Ele até falou do meu disco novo e tudo mais, até porque ele foi produtor, ele tinha obrigação moral de fazer isso. Mas ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou que as bandas hoje de igreja, de música de igreja, e eu creio que ele tenha se referido mais àquelas que são do movimento de adoração contemporânea americano. Elas se parecem com cópias de uma banda chamada Sigur Rós, de música que eles faziam 10 anos atrás.
O Sigur Rós é uma banda de post-rock e o post-rock se caracteriza pela ambiência que ele cria na música. Aqueles teclados com notas longas, aquela coisa etérea, que em alguns contextos acaba mexendo um bocado com o emocional humano e favorece uma atmosfera de adoração, como muitas pessoas colocam. Eu não vou aqui dizer se está certo ou está errado, mas o que ele quer dizer é, a gente está fazendo cópia de coisa que é de 10 anos atrás. Entendeu? Se a música secular influencia nesse sentido. E eu não acho que ela influencie corretamente. Ao mesmo tempo, o que eu faço de música, eu me inspiro na música folk americana da década de 50 e 60. Então aí, assim, é bem relativo isso. Eu não creio que a gente possa criticar as bandas modernas, né, desse movimento recente de adoração por estarem usando como padrão estético uma banda de 10 anos atrás, se eu uso banda de 50 anos atrás. Assim, seria muita hipocrisia da minha parte, entendeu? Mas o que eu quero dizer é, se Deus é o criador de tudo, e se Deus é aquele que dá inspiração para tudo, não foi ele que criou os ritmos musicais? Sim, foi o diabo, é do diabo. O diabo cria alguma coisa, ele tem esse poder, porque mesmo nós, quando criamos algo que foi inspirado por Deus. Um médico que cria uma nova forma de fazer uma operação, não criou aquilo do nada. Deus o iluminou de tal forma que ele pudesse fazer aquilo. Então, se nesse contexto a gente pode pensar que, de fato, Deus é aquele que dá todo o poder criativo para o homem, e que o homem não cria se não for baseado naquele lampejo da imagem de Deus que ainda temos, mesmo que machucada e ferida dentro de nós, eu não creio que seja um problema nos utilizarmos de ritmos ou estilos musicais que são seculares, até porque o que seria secular nesse aspecto? Eu acho que é a letra. E na liturgia, em relação a ritmo? Eu sei que não dá pra tocar um funkzão, sertanejo universitário, lógico que não. Como é que você vê em relação a ritmo dentro da liturgia? Então, eu penso que a música sempre tem que servir a palavra de Deus, ponto. E ela tem que servir de forma que a palavra de Deus seja transmitida da forma mais clara possível. Se o estilo musical que eu utilizo para fazer as minhas músicas, de alguma forma, ele não deixa claro, não transparece aquilo que a minha letra está querendo dizer, eu creio que eu deveria mudar meu estilo. Particularmente, eu creio assim. Agora, se o estilo musical que eu utilizo, não importa se é o folk que eu uso ou se é o rock do Oficina G3, de verdade, eu não creio que importe isso. Até porque há contextos eclesiásticos diferentes. Eu participei de uma igreja carismática em que tocar uma música mais voltada para o rock ou algo mais agitado não era problema. Hoje a gente participa de um contexto de igreja em que talvez uma música mais baseada naquilo que a gente conhece por louvor e adoração, principalmente da década de 80 e 70, seja mais apropriado. Cada igreja vai ter o seu não é que é a sua forma, mas cada igreja vai encontrar aquilo que ela entende como apropriado para a sua liturgia. Na igreja que a gente frequentava não tinha muitos idosos, não tinha muita gente mais velha. Então, usar um ritmo mais agitado não feria ninguém. Mas eu creio que se passasse a ferir, deveria ser mudado isso. O culto é para congregar, assim, o culto é de adoração a Deus, mas a congregação participa. Isso. A partir do momento em que a congregação não consegue participar, porque algo está interferindo na experiência de adoração que ela tem e no culto dela a Deus, aquilo tem que ser mudado. Mano, você falou que você se baseia lá no folk dos anos 50, foi isso, né? E como é que se dá o processo de composição? Eu confesso que eu componho pouco. Eu não sou uma pessoa que escreve todo dia. Eu não tenho música todo dia para compor. Ao mesmo tempo, tem músicas que eu componho que eu nunca vou gravar, que nem eu gosto. Sim, a verdade é essa. Mas o meu processo de composição, ele primeiro se baseia nas escrituras, se baseia das leituras que eu faço. Tem vezes que eu leio um texto em que nada clica para mim para eu escrever alguma coisa relacionada àquele texto. Aí um ano depois eu passo, leio aquele mesmo texto e vou lá e escrevo alguma coisa em relação àquilo. Eu não vou dizer assim, muitas pessoas dizem isso e também não quero fazer julgamento. Deus me deu essa música e tudo mais. Eu creio que se a música é inspirada na palavra de Deus e se o nosso dom criativo vem de Deus, então, de fato, Deus deu. Não no sentido de, naquele momento ali, Deus me deu aquilo, revelou, como se fosse uma revelação, uma nova revelação. Não. Fechou o olho ali. Isso, é quase uma psicografia do que... Não é assim que acontece. Sempre que eu componho, eu mando para algumas pessoas de confiança minha, pessoas que eu creio que têm um bom conhecimento bíblico, pessoas que são expositoras da palavra, pessoas que pensam na palavra de Deus.
Eu mando para elas a letra, eu não confio, nem nisso eu confio em mim. Eu não confio em mim mesmo para falar que a minha letra tá boa. Eu mando para alguém, ó, o que você acha dessa letra aqui? Para a glória de Cristo, poucas vezes vem alguma mudança, assim, mas acontece. Já, muda isso aqui porque você vai ficar mais claro se eu fizer isso. Aí, pô, realmente fica melhor assim. E quem são as suas referências no âmbito musical? A musical, dentro da igreja, para mim hoje, tem o Loud Harp, que é uma banda que eu gosto muito. Há um tempo atrás, tinha um cara, o vocalista de uma banda chamada Switchfoot, o John Foreman. Ele gravou uns discos no formato mais ou menos daquilo que eu faço. Só que muito melhor do que eu faço, óbvio, né? O Cavaco, para mim, é um herói, é uma espécie de herói musical. E eu digo isso sem vergonha nenhuma. Para mim foi um dos pontos altos ministeriais, para mim, foi ter gravado com ele. E digo isso assim, de verdade para a glória de Cristo, não para mim nem para o do Cavaco, porque eu conheci ele no mesmo ano que que a gente começou a gravar, em 2008. Eu via como a forma como ele produzia as músicas e a forma como ele tocou a Flor Caveira, que é a editora musical dele, como aquilo poderia ser libertador no contexto de música gospel que a gente tem no Brasil, que era um contexto viciado na gravadora, onde você, um grupo de adolescentes, vai montar uma banda já pensando em gravar, já pensando em ganhar dinheiro. E o cara vai lá, faz uma gravadora, um selo onde ele grava tudo em casa, ele põe os filhos dele, que na época eram crianças ainda são, mas para fazer barulhinho, para tocar música, instrumento musical infantil, e põe aquilo na música, tem coragem de colocar aquilo na música. É um cara assim, que envolve a família naquilo. Então eu sempre achei bonito essa coisa do ministério em família. Eu meio que forço a minha esposa a cantar comigo. Ela cantou um hino contigo no CD novo? Sim, ela gravou, na verdade, no primeiro disco, ela gravou a primeira versão de Mais Chegado que o Irmão. No Velhas Verdades, a gente regravou Mais Chegado que o Irmão, ela gravou também. E no último disco, no Ergo Meus Olhos, ela cantou Firmeza comigo. Eu gosto da voz dela. É minha esposa e eu gosto da voz dela, ponto final. Eu não quero cantar com outra mulher. Eu não quero dividir, não é palco. Palco é uma palavra muito feia para mim. Mas eu não quero dividir ministério com outra pessoa. É minha esposa, eu vou morrer do lado dela. Então, assim, para mim não faz sentido, para mim, Eduardo, tá? Isso não é uma verdade que tem que ser abraçada por todos os ministérios. Mas para mim não faz sentido fazer isso eu cantar, dividir o microfone, ou dividir uma verdade bíblica com alguém que eu não divido a minha vida. Entendeu? Mas esse sou eu penso assim. Cara, assim, eu não sou, eu gostaria de ser o padrão de marido, eu gostaria de ser o padrão Rodrigo Hilbert. As pessoas ficam brincando que ele é um padrão de marido, porque o cara é bonitão, tudo mais, aquela coisa toda. Mas assim, não sou bonitão, não sou nem Você tem alto. a barba grande, você faz freela, você quer mais o quê? Design gráfico, cara, você é um homão. Eu sou um hominho. Mas assim, da forma como a palavra nos ensina a ser esposos, eu gostaria de seguir o que a palavra diz como esposos. Eu li isso em algum lugar, eu queria me lembrar onde. Mas quando um homem diz sim para uma mulher, ele diz não para todas as outras. O inverso é verdadeiro também. Então, por que eu deveria dizer sim para outra mulher, no sentido de dividir ministério? Não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Então, isso pode funcionar para outras pessoas. Vai ter um cara que tem a esposa que ou não gosta de cantar, ou sei lá, então ele vai acabar trabalhando com outra pessoa. Mas, para mim, eu gosto de fazer música com minha esposa. Eu gosto de estar com ela. Por que eu não gostaria de fazer música com ela, né? Como influências ainda, a gente estava falando de influência. Rodrigo Hilbert, certamente, uma influência. Mas eu gosto muito do Juliano Som e do Livres. Eu gosto do trabalho deles, eu acho importante o que eles fazem para a igreja brasileira. A atitude do Juliano Som é uma atitude louvável. Eu gosto, assim, no sentido ministerial, eles são uma inspiração, de certa forma. Eu gosto de algumas músicas de Fernandinho. Acho que o trabalho dele também é excepcional. Ele me ganhou com o engajamento dele com a Cristolândia. De verdade, eu acho o engajamento dele é fantástico. A Cristolândia, nesse sentido, eu respeito imensamente. Asaf Borba, Os Vencedores por Cristo, o Grupo Logos. Agora que está vindo todo mundo, tá vendo? É uma pergunta difícil de fazer no início, mas depois vem Em 2008, minha vida mudou por causa de dois homens, Thiago Cavaco e Stênio Márcio. Quando eu conheci Stênio Márcio, foi com o CD Canções à Meia-Noite. Cara, incrível, impressionante. Eu e minha esposa, a gente ficou ouvindo aquele CD meses a fio. Tem música dele até hoje que eu não consigo cantar sem me emocionar. Assim, no sentido de refletir naquilo que aquela música está dizendo e tudo mais.
Tem aquela, olho para o céu e na lembrança, guarde bem, decore o brilho da estrela, mas que bonita, sei lá. Eu não sei nem as minhas letras para saber dos outros. Mas essa música para mim quando ele chega, só a palavra do Senhor é para sempre, vem cara, só a palavra de Deus vai durar para sempre. Nada nessa terra vai passar assim. Tudo vai ser renovado, é claro, a gente sabe o contexto de novos céus e nova terra, mas a palavra de Deus fica para sempre. A gente passa, eu não vou estar aqui daqui a algum tempo, você também não, eu com certeza antes porque eu sou mais velho, mas a palavra de Deus é eterna, não muda. Esse tipo de verdade me deixa assim... eu sou uma pessoa muito emotiva, eu choro com facilidade, eu não tenho problema nenhum de admitir isso. Eu me emociono com muita facilidade. E a palavra de Deus me emociona muito. Assim, me emociona no sentido de... Essas verdades me servem de consolo no sentido de que aquilo, assim, o nosso trabalho do Senhor não é em vão. Então, quando eu sei que a palavra dele é para sempre, e se eu sei que o contexto de ministério que eu quero é que a palavra dele seja proclamada, e ele me diz que a palavra dele dura para sempre, isso é um consolo para a gente, para tocar o ministério para frente, que é muito grande, porque é ele próprio que sustenta a palavra dele. Eu lembrei daquele documentário do Ministério Fracassado que você fez, que o Iago perguntou, mano, você quer ser famoso? Você nem esperou... Não quero ser famoso. Você nem esperou ele terminar e falar, você fala, não. Eu não quero... Bicho, pensa comigo. Eu tenho minha esposa, hoje eu tenho minha filha. Eu tenho que ser um padrão, algum padrão de, primeiro, sacerdote na minha casa e um padrão de homem para minha filha e para minha esposa também. Como é que eu posso querer ser alguém famoso que não vai estar em casa, que vai estar toda hora viajando, que não vai estar... uma coisa que a gente... Ser pai é uma coisa muito louca, né? E tem duas formas de ser pai. Uma é você se engajar e outra é você achar que está fazendo aquilo que é a sua obrigação. E eu não falo isso olha como é que ele é um pai bom. Eu não sou um pai bom. Eu quero me tornar ainda, mas a gente aprende, né, cara? É um bebê... Eu tenho um bebê lá que, tá aprendendo as coisas e eu tô aprendendo junto com ela. Ela me ensina muito também. Mas eu fico assim, cara, se minha esposa acorda de madrugada para amamentar, eu tenho que acordar junto também. Ela sempre fala, não, vai dormir. Às vezes eu ouvia, porque eu tava muito cansado por causa dos freelas que eu pego e tudo mais. Mas eu fico pensando, não, cara, eu tenho que estar junto. Eu quero ser pai nesse sentido, entendeu? Eu não quero ser um pai que tá lá e tô comprando a fralda, então tá tudo bem. Não, eu quero estar junto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse me tornado algo diferente do que eu sou hoje, talvez eu não estivesse participando tanto ativamente. Então eu não me arrependo. Eu não sei se eu vou gravar mais disco, eu não sei se esse foi o último, não sei se vai ter mais coisa. Eu tenho outras músicas também, mas isso não me preocupa. As pessoas podem gostar ou não, é um trabalho musical. Tem gente que não vai gostar do estilo musical, tem gente que não vai gostar porque está simples, porque teve um site que escreveu, falou que a música é simples, mas é bom porque é a letra que aparece. Mas no final deu nota 2 de 5. Ou seja, eu estou abaixo da média. Entendeu? Mas, bicho, isso não me aflige, porque no final das contas, eu ainda tenho que acordar de madrugada para trocar fralda. Eu vou deixar uma avaliação de um disco me deixar mal, eu preciso acordar para trocar fralda, eu preciso acordar para pegar água para minha esposa porque ela está amamentando, ela está com sede, eu preciso fazer isso. E não é porque eu sou obrigado, eu faço porque eu amo minha esposa e amo minha filha. E eu amo a Deus acima disso tudo. E eu não tenho como ser um bom marido e ser um bom pai se eu não amar a Cristo acima delas. Não tem como. Se eu fosse famoso, talvez eu estivesse perdendo muito mais do que eu estou ganhando hoje. Talvez podia estar ganhando outras coisas, mas... Perdendo o principal. Porque que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Conquistar o mundo e perder a família. Mas vamos de música? Sim. De música. Então, permanecer é eu legal. Gosto, é a música preferida da minha esposa. E admirador. E como família. A família. É a música preferida da minha esposa, então é... Vamos ver se sai aqui. Essas nuvens no horizonte, que a tempestade vai chegar. Peço a Deus que os ventos não me levem de um lado para outro, com folhas no chão. Eu quero permanecer.
que as aflições são proveitosas, aumentam minha fé e me trazem a ti. Mas já não quero sofrer. Não me desampares, pois nada posso sentir. Sejas meu socorro, um porto onde eu possa ancorar. Quero me apegar a ti. Traz-me esperança em meio às tribulações. Não me desampares, pois nada posso sentir. Sejas meu socorro, um porto onde eu possa ancorar. Quero me apegar a ti. Traz-me esperança em meio às tribulações. Mano, eu quero agradecer a você, tá? Você é um cara que a gente tá tendo um contato, mas eu vou ser seu empresário. Um contato mais próximo de uns tempinhos pra cá, né? Eu conheci você pessoalmente, mas já tenho aprendido muito de você, cara. Seu exemplo de servo, meu irmão. O brilho no olho, sabe? No teu olhar quando tu fala do evangelho, isso me ensina muito. E em relação à família também, eu como marido, né? Eu tenho aprendido muito com você, cara. E que Deus fortifique você cada dia mais e mais e esteja abençoando seu ministério, seu trabalho, sua família, Amém. Sua filha. Obrigado, beleza? amém. Amém. Tamo junto. Valeu. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Obrigadão, mano. Que agradeço, bicho. Obrigado aí pelo convite, de verdade.